Olá pessoal, bom dia, mais um domingão, eu aqui invadindo a sua casa e hoje eu trago um assunto bem bacana, na verdade é para orientar, né, as sanções que você pode sofrer, as penalidades por estar fazendo queimadas. E para falar desse assunto, eu convidei aqui o Dr. José, né, que ele é presidente ambiental lá do pessoal da OAB, gente, ele é chique, viu? E falar para nós, primeiramente, seja bem-vindo, bom domingo para nós. Obrigado Jorge, né? É um prazer, como eu sempre falo, estar aqui na PUC TV. E assim, principalmente esse assunto agora que estamos entrando num período de seca grave, né? Estiagem já, né, doutor? Sim, são vários meses sem nenhum tipo de chuva, né, considerável, e que isso, assim, principalmente no campo, mas a gente não pode excluir a cidade, o risco de incêndios é muito grande. Para contextualizar aqui o nosso bate-papo, eu vou falar hipoteticamente algumas situações que, independente de ser campo ou cidade, a penalidade pode ser maior ou menor, mas não deixa de ser punitiva, né? Judicialmente falando, para quem promove queimadas, né? Que o nosso tema hoje é sobre queimadas, né? Então vamos lá, eu vi até na concorrência aí, no colega, que foram atuados em Goiânia, na cidade de Goiânia, mais de 40 pessoas, né, que chegou de multas de R$500 até R$1 milhão por promover queimadas. Então vale ressaltar que o tiozinho coloca fogo no lixo, naquele lote baldio do lado da casa dele, ele pode sofrer penalidades também, né? Sim, tem a questão da responsabilização direta, né? Então é aquele que efetivamente colocou o fogo ali e ele se alastrou, como também agora já está aceitando o que a gente ouvia muito falar até em questões de acidentes de trânsito, né? Que a gente falava o dolo eventual, aquele que você sabe do risco, mas você assume, né? O ano passado, eu lembro que eu tomei conhecimento até numa momento de conversa com o Dr. Luziano, que é o delegado do meio ambiente aqui da ADEMA, e ele comentou que eles conseguiram identificar uma família que tinha colocado fogo em um colchão, né, que infelizmente existe essa prática, né, de, como você falou, queimar lixos, e aquela fagulha ocasionou um incêndio grande aqui na região metropolitana de Goiânia. E eles foram, ou seja, eles não colocaram fogo naquela mata, mas aquele incêndio ali, aquele fogo ali foi o estopim, né, para se causar um grande dano ambiental. Então, a responsabilização pode ser direta, como também indireta. E, doutor, explica para nós, né, judicialmente falando, eu abri a caixinha de perguntas do programa, gente, lá nas redes sociais, então chegou lá algumas perguntas e eu vou repassá-la ao senhor. Aqui tem uma pergunta que é o seguinte, o que diferencia a queimada controlada de incêndio criminoso? Bom, essa prática da queimada controlada, ela até, por vezes, ela é um benefício. Por quê? A gente sabe que o fogo, para se alastrar, ele precisa da vegetação seca, né? E quando a gente existe como a gente fazer o acero, né, que são aquelas, como se fossem umas valas, né, ali de fogo, para que, se ocasionar, se tiver um incêndio, aquilo ali sirva como uma espécie de barreira para, pelo menos, diminuir o risco de propagação. O criminoso não, o criminoso é aquele. Infelizmente, a gente tem casos já, né, de vândalos, nós temos casos, às vezes, de rixa entre, às vezes, algumas pessoas. Eu, por exemplo, tenho um caso lá de um cliente que tudo indica que foram algumas pessoas que geralmente adentravam na fazenda dele para colher mel. E em determinado momento eles estavam danificando muitas coisas, principalmente as cercas, eles falaram, não vamos permitir mais que vocês entrem. Tudo indica que o fogo foi ocasionado por essas pessoas, porque foi identificado que começou, e até
depois a gente pode falar sobre a nova legislação que veio aí Sim. agora, ele começou no meio do imóvel rural, num local que não era fácil o acesso. Teoricamente, aponta que seja o dono, mas mesmo ele não tendo essa culpabilidade toda, ele pode ser punido diretamente? Não, se comprovar que ele, inclusive agora essa nova norma, ela está tentando trazer alguns indicativos diretos, porque antes ficava muito, sem essa norma, era muito subjetivo, essencialmente subjetivo, né, identificar ou não. Agora tem alguns requisitos ali para se identificar, para pelo menos dar esse indício de que não seja diretamente, por exemplo, o proprietário. Comprovando que ele não é o responsável, ele não vai ser multado, ele não vai responder pelo crime. Agora, ele sendo proprietário, existe no direito brasileiro, desde a nossa Constituição, a função social da propriedade, o direito ao meio ambiente é um direito coletivo, é o direito de todos. Então, se o meu imóvel, independente da causa, ele tem uma irregularidade ambiental, mesmo causado por terceiros, eu vou ser responsável por recuperar aquele dano. Doutor, e assim, quais as principais multas e penalidades previstas? Olha, eu costumo falar que o direito ambiental, na questão ambiental, as penalidades são severas. Por quê? No caso de um crime, vamos dizer assim, comum, você vai responder o processo penal e no processo penal você pode ter a privação dos seus direitos, que é de repente uma prisão, e também existem as multas que são aplicadas. No direito ambiental, na questão ambiental, no meio ambiente, necessariamente são nas três esferas que o infrator ele vai ser responsabilizado. Na criminal, então ele pode sofrer pena, e aí varia dependendo. Inclusive, o ano passado, o governador do estado mandou um projeto de lei para aumentar desculpa, não era nem para aumentar a pena, mas para que a pena imposta ao criminoso, né, aquele que causou o incêndio, não fosse inafiançável. E isso, infelizmente, né, que eu acho que as penalidades para o criminoso têm que ser agravadas, mas não poderia ter se iniciado de um governo estadual. Então, o Tribunal de Justiça julgou. Mas de competência do governo. União. É a União. Da União. E você falou aí, né, para agravar as penas, né? Então, isso foi uma recomendação do governo do estado. E dessas penalidades, vamos falar do financeiro. Qual que é a multa? Ela pode chegar até quando? A partir de quanto? Ou depende muito desse cenário? As multas ambientais, elas, vou fazer uma brincadeira, se você me permite. Claro. Ela é um espaço pequeno, né? Ela vai de apenas 5 mil até 50 milhões de reais. Então, dependendo do grau de dano, dependendo da condição financeira de quem causou, tudo isso é avaliado e a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Então, é um valor muito alto. E no caso da recomendação do governador, né? Então, mesmo não aplicaria-se essa multa, era penalidade direto? Não, a multa é o que eu estava mencionando. Porque não tem o poder da defesa, né? Da sim, são as três esferas. Ele vai receber a multa, então ele pode receber uma multa de até 50 milhões. Ele vai ser responsabilizado criminalmente, então ele pode ter uma pena privativa de direitos, né? E ele também, além da multa, existe no direito ambiental o dever de indenizar a coletividade. Então, além da multa, ele pode ser responsável por essa indenização. E mais, ele sendo responsabilizado pelos três, não exime ainda dele recuperar o dano. Então, ele vai pagar uma indenização, ele vai responder por um crime e ele vai pagar a multa. E aí, a Aline vai ter que reparar o dano ali, principalmente se for em áreas protegidas, de áreas de preservação ou reserva legal. Mas, enfim, houve ou não houve mudança na legislação? Mas você vai ficar sabendo daqui a pouco, depois do comercial. Vou tomar um cafezinho e volto já já.
O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Tomando meu cafezinho ainda, mas enquanto isso eu queria que o doutor falasse para nós, né? Retornei aqui ó, a 1000 por hora, que eu estou curioso também. Afinal de contas, a legislação mudou ou não mudou, doutor? Bom, nós podemos dizer que houve uma alteração legislativa porque uma instrução normativa interna do órgão ambiental, ele é considerado uma norma, né? Então, assim, num sentido muito amplo, pode-se dizer que houve uma alteração, mas a alteração foi principalmente nos critérios de identificação. O que essa norma quis trazer? De uma forma direta, que as ações de fiscalização possam identificar se aquele incêndio foi voluntário, foi intencional ou foi apenas por uma omissão. E também normatizou nos casos, porque até um tempo, nós temos uma lei no Estado, desde o ano de 2021, que ela obriga algumas compensações ambientais. Se eu fiz uma supressão irregular, se eu vou fazer uma supressão, então existe a compensação por dano, caso que eu já fiz, e a florestal quando eu vou fazer. E até então não tinha uma normativa no caso de incêndio, não fosse comprovado que eu como produtor não fosse Sim. o causador, não foi de uma forma intencional que ocorreu o incêndio. Eu também seria obrigado a pagar essa compensação por dano, mesmo eu não sendo intencional daquilo ter sido por uma força maior, um caso fortuito. E agora não. Agora a norma veio, uma das alterações foi que, caso fique provado que o incêndio na minha propriedade, vamos colocar eu como produtor, Sim. na minha propriedade não tenha sido causado de forma intencional e eu também não tenha sido omisso com a minha responsabilidade de proteger aquele meu imóvel, e eu não vá me utilizar dessa situação para ter vantagem, ou seja, a partir desse incêndio que não foi intencional, eu não vá utilizar aquela área para a agricultura, eu deixe ela regenerar, eu não vou ter que pagar eu não vou ter que cumprir nenhum tipo de obrigação de compensação. E a questão determinou, né, no caso, existem os casos comissivos e os omissivos. Ou seja, se eu deixo de fazer um acero nesse período de seca, que tem que ser feito, né, para poder impedir, deixo na minha propriedade maquinários que possam gerar faíscas ou qualquer outra situação. A responsabilidade da agricultura. Aí fica, porque eu fui negligente com aquela situação. De certa forma, indiretamente, você tem a culpa ali, né? Sim. E para quem quer, né, se
atualizada essa normativa, ela está acessível para o pecuarista, para o agricultor e para a sociedade que queira saber dessa normativa? Sim. Como é que faz? Na internet é simples, pode colocar lá, Instrução Normativa número 14 de 2025, foi publicada semana passada, então no site da Casa Civil do Estado é fácil essa identificação dessa norma. Até é interessante mencionar, no estado de Goiás, o arcabouço legislativo ele está muito bem estruturado e disponibilizado na internet. Não é tão complexo, mas eu entendo assim, vamos lá, cada macaco no seu galho. Né? Eu não me aventuro a discutir com o produtor como o manejo da terra ou o manejo do gado, que ele vai fazer, porque eu não tenho tanta experiência no manejo. Então, aí eu tenho que puxar para o lado do advogado, procure o seu advogado para te dar toda essa instrução sobre a legislação do Estado. Legal, mas quando eu falei normativa é porque a gente é curioso, gosta de estar antenado aí, e a informação é isso, hoje está na palma da mão. Agora, se vai ser as decisões serão assertivas, não sabemos. Eu costumo dizer, compartilho da ideia do doutor, né? Que você procura um profissional qualificado e resolva o seu problema, né? Sim. E dando continuidade aqui, e se o produtor lá, o dono da terra, colocaram lá, ele foi punido injustamente. Como é que é revertido isso? Como que é esse processo? Ele é muito demorado? Como é que é isso? Ou como um processo normal qualquer? Não, o processo, tanto administrativo quanto judicial, na questão ambiental, ela tem uma diferença. Em vários critérios, inclusive na questão do incêndio, diferente do rito acusatório natural do direito brasileiro, que aquele que acusa tem que provar, a presunção é da inocência. No caso do ambiental, aquele incêndio ali vai caber então ao proprietário fazer a comprovação. No estado de Goiás nós temos hoje um regramento da seguinte forma: é lavrado o auto de infração, chega para o proprietário tem 10 dias para manifestar se ele quer participar de uma audiência de autocomposição, uma conciliação, e depois que se abre o prazo para a defesa. Nessa audiência ele pode apresentar algumas comprovações. Então, assim, é um processo assim, muito pesado, não é um processo rápido, né? E como ele é moroso mesmo? É moroso, né? Até pelo volume. E aí pode ter certeza também, tendo essa autuação ambiental na fase administrativa, esses autos são encaminhados para o Ministério Público vai abrir um procedimento e você vai ter que responder também lá no Ministério Público e apresentar a sua comprovação. É muitas idas e vindas, né? Sim. Mas hoje mesmo eu estava fazendo um comentário que eu acho que nós não podemos permitir a injustiça. Né? Sim, claro. Porque nós tivemos um resultado positivo de uma empresa que tinha sido acusada de uma contaminação, era aquelas pequenas hidrelétricas, né? E foi acusada de ter um derramamento de óleo. E nós conseguimos comprovar, administrativamente nós não conseguimos, nós conseguimos provar judicialmente que inexistiu, não teve aquele derramamento, né, ali de forma a causar qualquer dano. E aí foram quase 8 anos de discussão entre administrativo e judicial para conseguir essa decisão e isentar essa empresa de toda a multa. Então, eu sempre não deixe a ampla defesa e o contraditório, e principalmente quando a gente tem razão, né, eu acho que a gente tem que ir para a defesa. Maravilha. E assim, o poder público tem batido muito nessa pauta, né, sobre a preservação, meio ambiente. O senhor acha que nos anos seguintes, aí que está por vir, podemos dizer que o judiciário vai apertar mais ainda a legislação? A tendência hoje é que todas as decisões, todo o arcabouço jurídico, no caso ambiental, vai ser realmente de uma responsabilização mais efetiva, né? Agora, nós temos que
eu faço uma crítica que nós temos que parar com os discursos, nós temos que parar com a meta apenas de uma arrecadação, buscar aquela multa meramente, né, para receber uma pecúnia e desenvolver projetos efetivos para o meio ambiente. Desde há quantos anos a gente discute, se nós pegarmos simples, assim, de uma pesquisa simples na internet, a gente vai identificar bilhões e bilhões de recursos que já foram para fundos, já foram para o próprio, dos fundos municipais, estaduais, federal, de meio ambiente, conversões, compensações e, infelizmente, pelo menos é o que sempre está noticiando, que a questão ambiental tem ido, vamos dizer assim, ladeira abaixo, né? Então, assim, eu vejo que o judiciário também vai ser incrementado, por quê? Eu gosto de mencionar isso. Quando eu me formei, na faculdade eu não tive direito ambiental, era uma matéria optativa, né, quando eu me formei aqui na PUC. Em 2007 que ela passou a ser obrigatória e que virou realmente da grade curricular. E se eu me formei em 2004, quantos juízes desembargadores formaram antes de mim? Então eles também não tiveram. É claro que tem uma série de políticas dentro do judiciário, de formação, de qualificação dos nossos magistrados, como também do Ministério Público. Mas é só essa analogia. Não era obrigatório, já passou a ser obrigatório, e então assim, eu vejo que o judiciário vai cada vez mais entender. Caminhando para isso, né? Quero agradecer a presença do doutor este domingo conosco aqui mais uma vez e sempre bem-vindo aqui. Tá no AgroRentável? Eu agradeço a todos os telespectadores. Parabenizo por esse programa maravilhoso e um programa que realmente vem ao encontro, né? Vem a defender quem coloca alimento na nossa mesa. Exatamente. Aqui, ó, a nossa pauta é simples, né? Rentabilizar, levar informação assertiva ao nosso telespectador e aos nossos, né, os agropecuaristas do estado de Goiás. E eu vou ali tomar um cafezinho à abelha e volto já. Eu vou voltar com novidades. Eu não sei se eu chamo o Fabiano, se eu continuo, mas você vai saber só se você continuar aqui comigo, que eu vou tomar meu café e volto já já. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Olha só, pessoal, piscou, estou de volta. Vocês perceberam que o cenário está diferente, né? Sabe por quê? Mágica de TV. Vim aqui atrás do Fabiano, estava fazendo falta aqui já. Exatamente, Jorge. Aí num passo de mágica, a gente mudou o cenário e eu estou aqui contigo. E falar pro passo de mágica, nem tudo é só mágica, né, gente? Nem tudo a TV pode controlar. Fabiano, por exemplo, vamos falar um pouco de mercado? Vamos falar, Jorge. Eu acho que faz sentido. O mercado tinha uma expectativa, parece que está se transformando em outra.
Então, deixa aí, solte a sua metralhadora e faça as suas perguntas. Falando em expectativa, eu gostei aí da ideia desse storytelling que você deu. No começo do ano, até lá para junho, falava-se muito do valor do boi, né? Dessa variação de 350 a 400. E agora, já estamos aí, passou 6 meses do ano, em uma nova era, nessa nova fase do ano, e como é que tem comportado esse mercado? Jorge, o pecuarista, de saída, ele é muito empolgado, ele é muito otimista. E tem que ser. Imagina se você vai para uma fazenda e põe uma semente no solo, e põe um boi no pasto, e não acredita que vai chover. Então, de nascença, para ser agropecuarista, você tem que ser otimista. Mas esse otimismo pode custar caro. Por exemplo, o ano passado, o boi saiu lá dos seus R$330 São Paulo, R$230 São Paulo, e foi bater nos seus 330. Muita gente achou que o ciclo pecuário tinha virado. Ele não virou por inúmeros motivos, tá? E não virou até agora, pessoal. Tem gente que está falando que o ciclo virou aí, está completamente errado. Número 1. O ciclo pecuário ele vai mudar quando a quantidade de fêmeas diminuir no abate do frigorífico. Me explico. O frigorífico mata 1.000 bois. Você tem lá, hoje, 460 ou 46% em média dos abates brasileiros são fêmeas. E o restante é macho. Quando você tem essa quantidade grande de fêmea indo para o abate, é sinal que o ciclo não mudou. Porque para o ciclo mudar, o preço do bezerro precisa de subir, o pecuarista precisa de ficar de olho, e quem produz o bezerro? É a vaca. Então, se ele acredita que vender bezerro é melhor do que matar a vaca, ele tira ela da escala do frigorífico. E aí o mix do frigorífico diminui de 46 para 40, para 30, e quando ele abaixar de 30, aí sim o ciclo mudou, que não aconteceu ainda. Então, número 1, quem está com a cabeça de ciclo de alta, aguarde que ainda vai acontecer. Número 2, te cortei, Jorge, mas vamos lá, só para complementar. Mas a arroba subiu de 240 para 350. O que quer dizer? Que se o ciclo não virou, pode subir mais ainda. Né? Porque na virada do ciclo, veja bem, o frigorífico podia comprar 46% de fêmea, 54% de macho. Ele tem muito macho e muita fêmea. Quando a fêmea sair da escala de abate, ele vai ter só macho para comprar. O que acontece? A briga fica maior, ele tem que pagar mais, aí o preço sobe. Essa questão de macho e fêmea, essas matrizes, é justamente para que a cadeia tenha esse equilíbrio? Vender-se mais machos e preservar mais fêmeas, ou uma coisa tem nada a ver com outra? Jorge, a tua colocação é muito pertinente, mas ela é invertida. Não é que se fazem isso para atingir aquilo. Naturalmente acontece isso. Como naturalmente? O produtor tem uma vaca, ele tem a opção de deixar ela parir um bezerro ou engordar ela e matar no frigorífico. Ele faz dinheiro dos dois negócios. Se o bezerro está muito barato, o que ele faz? Eu não vou deixar esperar, eu vou fazer dinheiro mais rápido. E aí ele manda ela para o frigorífico. Isso vai fazendo que vai abater mais fêmea. Abatendo. Chega uma hora que a quantidade de fêmeas abatidas aumentou tanto que vai diminuir as fêmeas do mercado. Menos fêmeas no mercado, menos bezerros são produzidos. E aí, o que acontece com o preço do bezerro? Começa a subir. O que o pecuarista fazia antes? Matava a vaca. O que ele faz agora? O bezerro está caro, eu vou deixar minha vaca produzir um bezerro. Então ele começa a segurar. O frigorífico atacava antes o mercado que tinha vaca e boi. Quando eu falo vaca, novilha está incluído, pessoal. Sim. Se o pecuarista não está mandando mais aquela vaca para o abate, o frigorífico não tem mais como comprar a vaca. A oferta de vaca diminui. Aí ele tem que atacar mais o boi. Diminui a oferta de animais, porque ele só tem o boi, não tem a vaca para compensar. O que acontece com o preço do boi? Sobe. Né? E aí, quando o preço sobe, o pessoal acha que o ciclo virou. Por isso que, equivocadamente, muitas pessoas têm falado que o ciclo já virou. Não virou ainda. Outro fator que faz o ciclo, que era impossível o ciclo ter virado até ano passado, é o seguinte: um ciclo pecuário mais enxuto do mundo é o americano. 4 anos é o ciclo menor que já teve. Porque lá é muito mais rápido a recria, muito mais rápido a engorda. Então lá em 4 anos. O ano passado a gente não estava com 4 anos. Como é que o nosso ciclo ia virar antes de um ciclo mais otimizado que o americano? Então era impossível. Mas por que o preço da arroba subiu? Porque o frango subiu, o suíno subiu e a competitividade dessas proteínas fez com que o boi subisse também. Mas o ciclo não virou. Vamos lá.
Então, essa ideia equivocada, voltando à sua pergunta aqui do início do bloco, né? Essa ideia equivocada que o ciclo tinha virado fez com que os produtores ficassem muito otimistas em relação a essa arroba que você citou na pergunta. 350, 380, 390 reais, até 400. Quem não viu algum vizinho falando, a maioria das revistas publicaram. E a gente estava aqui no programa desde o início do ano falando. Não, provavelmente, iremos ver preços acima de 350 reais esse ano. Verdade. E não tivemos. Eu acho que o máximo que nós tivemos até hoje, físico foi 335, se não me engano, e bolsa 345. Não muito longe disso, não lembro os números precisos. Fabiano, mas pode acontecer ainda, outubro não. Por quê? Porque o boi de outubro conta 3 meses para trás. Outubro, setembro, agosto, julho. O boi de outubro, ele já está no coxo desde julho. E nós sabemos a quantidade. E ela é suficiente para equilibrar a demanda com a oferta. Então, o outubro, muito provável, a gente não vai ter preços aí próximos da tua pergunta. E a Bolsa já está acenando isso. Né? A Bolsa, antes do tarifaço, ela teve lá nos seus 334. No tarifaço, ela caiu lá seus 25 reais, foi lá para 308. Voltou depois do tarifaço, porque se achava que o tarifaço não ia atrapalhar nada. Mas agora o mercado está de novo percebendo que o valor do físico São Paulo, o que é o físico? O boi negociado hoje, ontem, está muito longe da Bolsa. Então, indo já para falar do mercado dessa semana, que eu acho que o pessoal está mais curioso. Então, resumindo sua pergunta, muito provável nós não vamos ver esse boi de 350, 400 esse ano, muito provável. E nessa semana, o que nós estamos tendo? Goiás. Estava 280, 15, 30 dias atrás, hoje é 300, não passa de 300, e o boi de 300 Goiás entrou. Significa que as escalas ficaram com 15 dias e ficou confortável. São Paulo chegou a 293, 300, hoje é 310 com alguns negócios de 315. E as escalas andaram porque o boi entrou, a oferta apareceu com 310. Em outras palavras, o que a gente pode dizer? Que um boi hoje é 310 São Paulo, 300 Goiás, sem possibilidade de subir. Tem possibilidade de cair? Ainda acredito que não, Jorge, talvez não. Mas, veja só, os seus 350 da pergunta, perto dos 310, estão muito longe. E o outubro está logo ali. Nós estamos agora no começo de setembro, então não tem tempo para subir, infelizmente. Mas resta, mais uma vez, a mensagem para os pecuaristas que estão nos assistindo. Pessoal, a gente tem que ser otimista sim, pôr semente no solo, guardar chuva, pôr o boi, aguardar. Mas ficar empolgado com um grupo de WhatsApp, com reportagens sensacionalistas de revista, não faz sentido. Eu costumo dizer que alguns grupos de WhatsApp vale a pena, como o do PNM. Sim. No próximo programa temos até uma convidada que faz parte desse ciclo, que aproveitando a alta do boi em 330, ela travou o boi e teve lucro. A rentabilidade dela foi incrível. Ela está sorrindo para as paredes até hoje, Fabiano. Mas sabe por que ela travou com 330? Porque ela não caiu na conversa do boi 360. Exatamente. Entendeu? Ela teve essa preocupação em ter canais oficiais e canais de fato que gera credibilidade com resultados, né? É isso aí, Jorge. Então vou ficar por esse domingo aqui, mais um domingo com você, está nos assistindo pela PUC TV. Fabiano, espero vê-lo logo em breve aqui, né? E no próximo programa ter essa convidada, quero até externar, passar essa missão para você, que vocês vão ter conversas demais, porque ver o olho do homem brilhar é quando essas métricas aí e essas dicas, né? Além de ser pertinentes, elas são eficazes, onde as pessoas se rentabilizam de fato. E no próximo programa vamos falar um pouco mais sobre a PNM, um curso que está chegando para revolucionar o mercado aí. Então, bom domingo para vocês. Eu vou ali pegar um franguinho caipira agora lá da minha mãe e volto já. É isso aí. Domingo já, é dia de no domingo, né? Até mais, Um pessoal. abraço. Bom domingo a todos.